Esse é o Poder Entrevista. Eu sou Bruna Rossi, redatora do Poder 360, e vou entrevistar o deputado federal Rafael Brito, que é presidente da bancada da Educação no Congresso Nacional. Rafael Brito tem 43 anos e é filiado ao MDB. Está no primeiro mandato como deputado federal. Antes foi secretário do Desenvolvimento do Turismo em Alagoas, de 2017 a 2021, e secretário da Educação no Estado em 2021 e 2022. Deputado, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado, Bruno. Eu que agradeço e fico à disposição. Agradeço também a todos os webespectadores que assistem a esse programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 5 de fevereiro de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Deputado, eu começo a entrevista perguntando quais são os projetos prioritários da bancada da educação em 2025. Olha, Bruna, a bancada tem uma série de projetos, mas o foco desse ano é o foco na valorização dos servidores da educação. Então, a gente tem dois projetos estruturantes, que aí vão além da valorização, mas tratam também sobre valorização. Um é o Plano Nacional da Educação, o PNE, que já está atrasado. Já era para a gente ter aprovado um novo PNE no ano passado, e aí o que foi feito pelo Congresso Nacional de remendo foi aprovar uma prorrogação da lei anterior, né? O PNE, só para quem está nos assistindo agora, é uma lei que precisa ser renovada a cada 10 anos. Então, a cada 10 anos são metas novas, a cada 10 anos é uma nova expectativa para o Plano Nacional da Educação. E esse Plano Nacional da Educação, que venceu no ano passado, não deu certo. E por que é que eu digo que não deu certo? Porque pouquíssimas metas foram atingidas. E só para você ter ideia, nenhuma das metas atingidas foi da educação básica, que é o grande problema do nosso país, por exemplo. Então, a gente precisa se debruçar por um texto que traga a realidade do chão da escola para dentro de um projeto de lei, para que a gente possa ter metas mais factíveis, mas que, ao mesmo tempo, consigam resolver os problemas que estão acontecendo com a educação do Brasil. Outro projeto estruturante que é prioridade para a gente é o Sistema Nacional da Educação, que é um sistema de governança que divide e acompanha os resultados do PNE e da educação como um todo, entre municípios, estados, governo federal e iniciativa privada. Então é importante também que a gente crie esse Sistema Nacional da Educação, como já existe, por exemplo, o Sistema Nacional da Assistência Social, o Sistema Nacional de Saúde, é um sistema nacional para que a gente possa ter uma governança melhor estruturada do que a governança que é hoje, para que a gente possa saber de quem cobrar os resultados da nossa educação, por exemplo. E em relação à valorização profissional, aí sim a gente tem uma série de projetos de lei importantes, como por exemplo, em que classifica as professoras de ensino infantil como profissionais do magistério, fazendo com que elas automaticamente tenham direito ao piso do magistério, elas ou eles. E isso é uma coisa muito significativa, porque um professor ou uma professora de educação infantil que está na creche ou está no ensino infantil recebe em vários municípios, Brasil afora, nada contra, mas recebem salário mínimo. Então, assim, a gente não pode achar que um professor de educação infantil receber um salário mínimo é valorização a essa profissão tão importante. Então, isso a gente precisa aprovar. Um outro PL que a gente precisa aprovar é o PL 2531, que trata do piso salarial dos demais servidores da educação. Porque a educação também não é feita só por professor. A gente tem ali secretários escolares, coordenadores, articuladores, merendeiras, enfim, um monte de gente que está no chão da escola contribuindo para que o processo de aprendizagem aconteça. Então, esse é um outro projeto de lei extremamente importante. E assim, vários outros que tratam de valorização profissional, de melhoria de carreira. A gente tem tratado como bancada muito com o MEC em relação aos reajustes anuais do piso do magistério. Recentemente o MEC anunciou mais um reajuste acima da inflação do ano anterior. Isso é importante. É o ideal? Não, ainda não é o ideal, Bruna, mas a gente sente e nota agora que pelo menos as coisas estão no trilho e o trem está indo para o caminho certo. Isso que é o mais importante para a educação. Uhum. E na opinião do senhor, quais que foram as principais conquistas da bancada em 2024? A gente teve uma conquista que essa, sem dúvida, é a mais importante, uma das mais importantes dessa legislatura, que é o novo ensino médio. No finalzinho de 2023, a gente teve uma conquista extremamente importante, que é o pé de meia.
Isso foi bem no finalzinho de 2023, acredito que tenha sido até em dezembro de 2023. E em 2024, como grande conquista, sem dúvida, eu coloco o novo ensino médio, porque o novo ensino médio havia sido votado e aprovado. Quando foi para a implementação, deu errado no Brasil todo. A gente viu jornais, a imprensa do Brasil todo mostrando com muita justiça alunos dentro de sala de aula, tendo aula de mandala, brigadeiro, coisas totalmente sem sentido em relação à grade curricular. A gente refez toda a lei do ensino médio, trouxe de volta as horas de língua portuguesa, de matemática, de geografia, de história, trouxe de volta, né, as horas das matérias tradicionais, e esse novo ensino médio, esse novo ensino médio que a gente aprovou em 2024 está começando a ser testado agora no retorno das aulas do ano de 2025. Então a gente vai acompanhar essa nova implementação, mas eu fico muito tranquilo porque essa lei aprovada em 2024 teve muita participação de professores, participação de alunos. O MEC fez uma consulta pública, a Câmara dos Deputados fez uma série de audiências públicas e seminários, o Senado fez os deles. Então, assim, a gente conseguiu juntar dentro de um texto o que eram os principais anseios de quem está fazendo a educação no chão da escola, que era o mais importante. É quem está vivendo o problema no dia a dia, apontar aquele problema, a gente sentar em conjunto, pensar numa solução e transformar isso num texto de lei. Então eu estou muito, mas muito tranquilo mesmo e muito confiante em relação a esse novo ensino médio que está iniciando agora no ano letivo de 2025. E o senhor acha que então está agora nos moldes, ou o senhor acha que talvez vá precisar de algum novo ajuste? Não, acho que não. Acho que a gente agora vai. Acho que não vai precisar de novo ajuste. A gente manteve as ideias dos itinerários formativos, que são ideias importantes. A gente valorizou dentro desse texto a possibilidade da educação técnica profissionalizante, que o Brasil ainda patina nessa modalidade de ensino, que é extremamente importante para o nosso país como um todo. E a gente manteve essa condição de escolha do aluno no aprofundamento, mas ao mesmo tempo a gente trouxe de volta as horas perdidas com as matérias tradicionais, como eu disse, e fez com que esse aprofundamento, que havia sido feito à torto e à direito, e eu fui secretário da Educação durante esse período de implementação da antiga lei do novo ensino médio, e a gente não teve nenhuma parceria do MEC à época, 2020, 2021. A gente não teve, o MEC era portas fechadas para quem faz educação de verdade no Brasil, e eu fui secretário nesse período. Eu procurei o MEC por diversas vezes. A gente, na época, teve que criar itinerários formativos, digamos assim, do nada, porque nenhum catálogo com a orientação o MEC forneceu para os estados. E aí o que a gente colocou na lei agora foi justamente essa obrigação, para que o MEC faça uma normatização em relação aos itinerários formativos, para que essa grade seja criada lá na ponta pelos estados a partir de uma regra geral válida para todo mundo. Isso já acontece no ensino técnico profissionalizante. Por exemplo, se a rede de Alagoas vai ofertar um curso profissionalizante dentro das suas escolas, a grade daquele curso, o conteúdo daquele curso, ele é criado baseado numa normativa, num catálogo mesmo que o MEC oferece. Então o MEC precisava oferecer também essa normativa para que a gente tivesse itinerários formativos que trouxessem o aprofundamento necessário para dentro de sala de aula. Deputado, um assunto que está bastante em alta é o uso dos celulares nas escolas. O presidente Lula sancionou uma lei que proíbe o uso desses aparelhos tanto nas escolas públicas quanto nas privadas. O que o senhor acha dessa medida? O senhor acredita que ela vai ser benéfica? Eu queria dividir essa medida em duas partes. Primeiro, o uso de telefone em sala de aula, o seu cancelamento, a sua proibição é extremamente benéfica para a educação como um todo. A gente tinha pesquisas em que jovens tocavam no celular em média, durante 15 vezes, durante uma aula de 50 minutos. Então, como é que um jovem que pega no seu aparelho telefônico, na média de 15 vezes, né, durante uma aula de 50 minutos, pode estar prestando atenção ou aprender o que está sendo passado naquela aula? Então, essa foi uma medida extremamente importante e que o mundo mais desenvolvido já tinha tomado.
Inglaterra, França, os países nórdicos que têm educação, a melhor educação do mundo, reconhecida por todo mundo, já tinham tomado essa medida, porque já estavam acompanhando os níveis de aprendizagem caindo em seus países, então é uma medida extremamente importante. Eu fui voto vencido numa outra parte da lei, que eu tenho visto, inclusive, até agora, pessoas arguírem essa parte da lei, inclusive na justiça, que é o uso do telefone durante o recreio. A gente não pode achar que o telefone celular, durante o recreio, durante os intervalos, não são um mecanismo de socialização para essa geração, porque eles são. Os meninos e as meninas gravam vídeo de TikTok junto o tempo todo, eles pesquisam rede social de alguém o tempo inteiro. Então, assim, eu acho que a lei, ela nessa parte dos intervalos de sala de aula, e eu lembro que eu falei isso com o relator à época, com o deputado Renan Ferreirinha, essa lei foi muito pesada nesse momento. Eu não falo nem para os pequenos, porque a lei tem um outro componente que é importante, que é auxiliar os pais e a sociedade como um todo a afastar os mais novinhos do tempo de exposição em tela, que aí causa depressão, ansiedade, enfim, é uma outra problemática mais voltada à saúde mental. E se a escola puder dar essa contribuição, ou seja, puder afastar essa criança do tempo de tela, de uso de tela, ela é importante. Mas quando você chega no ensino médio, que não temos mais esse problema, o problema, na verdade, é só a aprendizagem é dentro de sala de aula. No intervalo, quem quiser jogar bola vai jogar, quem quiser correr vai correr, mas quem quiser gravar um vídeo de TikTok também precisa ter o direito de gravar o seu vídeo de TikTok. E o senhor acha que talvez isso possa mudar no futuro para ter essa flexibilização no intervalo? Eu acho que sim, a gente inclusive está se combinando para apresentar já um projeto de lei que reveja essa parte da lei. É uma pena, né? A gente acabou de aprovar algo, mas é importante rever essa parte da lei. Eu mesmo, eu tenho uma proximidade muito grande com alunos, professores, e eu tenho recebido críticas em relação ao período de intervalo. Ninguém critica o uso de telefone, a proibição do uso de telefone durante as aulas. Isso é quase que uma unanimidade. Mas durante o intervalo, a gente tem sido muito pressionado, porque realmente tem escolas que não têm quadra, tem escolas que não têm quadra coberta no dia de chuva, tem escolas que não têm pátio amplo. A gente tem escolas de todo tipo no Brasil. Por exemplo, lá em Alagoas, a gente tem uma rede com 314 escolas e a gente ainda tem quase 70 ou 80 escolas que não tem quadra coberta ou não tem ginásio. E esses alunos estão fazendo o que no intervalo? O que é que vai acontecer? É que a lei termina caindo em desuso. O próprio diretor da escola vai usar, nesse caso, a lei do bom senso e vai permitir o uso no intervalo. Ele precisava dessa ferramenta para proibir o uso durante a aula. Repito, durante a aula é indiscutível o ganho que a lei traz, mas durante o intervalo a gente precisa rever essa parte para o bem da comunidade escolar como um todo. E ainda nesse primeiro semestre que a bancada está pretendendo apresentar esse PL? Eu estou tentando construir um PL mais conjunto, porque tem gente que ainda não está convencida disso. Tem uns deputados mais da minha geração ou acima da minha geração que muitas vezes quando eu vou falar, falam assim, mas na minha época eu não tinha celular e eu corria, eu conversava, eu fazia qualquer coisa. Poxa, mas não é mais essa época, né? As coisas mudaram, parte da nossa vida está no celular, não adianta. Todos nós que estamos aqui, todos que estamos assistindo agora, tem grande parte da sua vida dentro do seu telefone. E olha a rede social, e olha o WhatsApp, e olha se chegou alguma mensagem, e olha se chegou algum e-mail. Então, assim, essa é uma discussão muito profunda que a gente precisa fazer. É mais um choque de geração mesmo, né? Na minha época eu jogava bola, na minha época eu corria, na minha época eu paquerava, Poxa, mas o celular existe agora. E agora há uma série de possibilidades, inclusive para aproximar jovens dentro do aparelho telefônico. Uhum.
E o senhor acredita que o maior problema, então, para o aprendizado dos alunos hoje em dia é esse uso excessivo do celular durante a aula? Era um dos grandes fatores, sem dúvida, né? Mas, assim, há uma série de outros problemas estruturais. O próprio novo ensino médio era um problema para a aprendizagem, então isso também foi corrigido. Mas há um problema estrutural muito grande, né? E ele vai desde a estrutura física de algumas escolas no Brasil, em todos os estados do Brasil, todos, aqui mesmo no Distrito Federal, bem pertinho daqui, um dia desse, saiu uma matéria de que os meninos estavam dividindo um ovo na merenda escolar. Aqui no Distrito Federal, a maior renda per capita do país. Então você não precisa ir longe. Se você for em Alagoas, tem casos de escolas que precisam de reforma. Se você for em São Paulo, que é o estado mais rico, do mesmo jeito. Então, assim, o celular é uma ferramenta importante, a proibição é uma ferramenta importante para a gente retomar o foco do aluno no que o professor está passando naquele momento. Mas para que a gente melhore a aprendizagem como um todo, o novo ensino médio é importante, a infraestrutura é importante, a alimentação escolar é fundamental. Eu tenho batido muito nessa tecla. A gente teve um evento recentemente do governo federal, inclusive com a presença do presidente Lula, sobre alimentação escolar, mas a gente precisa colocar mais dinheiro na alimentação escolar. É muito pouco o recurso, é um recurso irrisório. E como é que a gente pode cobrar de um aluno ou de uma aluna que ele preste atenção ou que aprenda uma aula de matemática, por exemplo, que era o meu grande calo, ou de língua portuguesa ou de qualquer outra coisa, se a barriga dele está roncando? Mas isso é muito sério mesmo, porque assim, quem não passou por isso na vida, eu não passei, e eu estou falando aqui, mas eu não sei o que é isso na realidade, mas essa é uma realidade muito dura. Tem menino que vai para a escola de manhã sem nem ter jantado na noite anterior. 70% dos alunos da escola pública têm na alimentação escolar a principal ou até mesmo a única refeição do dia. Então isso é muito sério. A alimentação escolar tem que ser usada pelo país, no bom sentido, como um instrumento educacional, que não é, e aí há uma interferência ideológica, romântica em relação à educação, que eu entendo, mas que não é a realidade, está afastado do chão da escola, de que não, a educação, a escola tem que ser atrativa para o aluno, tem que existir elementos. Concordo com tudo isso, mas a alimentação veio muito antes disso. Não importa se cada aluno vai ter um computador na escola, se eles estão com fome. Isso é totalmente irrisório. A fome vem primeiro, é a necessidade básica de qualquer animal, quanto mais do ser humano. Então a gente precisa encarar esse problema de frente, arrumar recurso, ampliar os recursos. Para você ter ideia, o Programa Nacional de Alimentação Escolar custa por ano para o país 5 bilhões e meio de reais. E alimenta 38 milhões de jovens todos os dias no Brasil. Então é um valor ainda muito irrisório para o tamanho do bem para a educação que a alimentação escolar pode trazer. E eu não estou nem falando do bem em relação a tirar o país do mapa da fome, combater a miséria, resolver problemas nutricionais de algumas regiões. Eu não estou nem tratando sobre isso, eu estou tratando aqui sobre a educação. Mas não adianta a gente estar dando murro na ponta de faca, cobrando que um professor que é mal remunerado faça milagre dentro da sala de aula, se metade da sala que ele está lecionando naquele momento está passando fome. E o senhor comentou que então são 5 bilhões por ano, né, que são gastos. Quanto que o senhor acredita que seria o ideal por ano? Pelo menos, no mínimo o dobro. No mínimo o dobro. O triplo. No mínimo. Mas assim, se é um valor muito alto, o pé de meia custa 10 bilhões por ano. A Lei Rouanet, no ano passado, custou aproximadamente 20 bilhões por ano. Vários outros programas de governo custam isso. Então, assim, 5 bilhões, 10 bilhões, para um grau de importância como esse, para um país rico como é o Brasil, isso é irrisório. Você deixar de cumprir a meta de primário, de resultado primário da economia, por conta de 10 bilhões a mais de alimentação escolar, essa conta com a sociedade não tem como ser paga.
E outro assunto que também está em alta é a decisão do TCU de suspender a execução de 6 bilhões de reais destinados ao pé de meia. O que o senhor acha dessa decisão? Olha, a gente já comentou, eu tenho tentado falar com o TCU esses dias, a gente marcou reunião, inclusive, para a próxima semana, na próxima terça e na próxima quarta, com alguns ministros do TCU. O que eu vi é que houve uma decisão monocrática do ministro relator, suspendendo o fundo, e parece-me que é uma praxe que, em caso de decisão cautelar, todo o pleno acompanha até o julgamento do mérito. Então, a AGU protocolou uma defesa e é importante que o TCU vote logo o mérito disso, para que a gente aponte uma solução. Porque, assim, deixa eu falar de uma forma para as pessoas entenderem de orçamento público. Primeiro, não há irregularidade no pé de meia. Ninguém está falando em nenhum momento de irregularidade na execução do pé de meia. Não há desvio de recurso, não há pagamento indevido, não tem nada disso acontecendo. Inclusive, tem uma série de parlamentares mal intencionados que estão assinando uma CPI do pé de meia. E eu vou dizer a quem está nos assistindo agora. Todos os parlamentares que estão assinando uma CPI do pé de meia são contra esse programa e contra 4 milhões de jovens que estão recebendo esse programa no país. Ponto. Porque eles estão pegando um fato totalmente burocrático e querendo transformar num fato político contra o governo, contra um programa que está colocando comida na mesa de 4 milhões de jovens pobres no nosso país. Para você ver o tamanho da mesquinheza política de alguns dos meus colegas. E aí a lista é pública de quem assinou a CPI do pé de meia. Então, quem está em casa pode olhar a lista e ver quem são os deputados que são contra o programa pé de meia que assinaram essa CPI. Mas, voltando ao assunto, o assunto é meramente burocrático. No ano passado, o Congresso Nacional, Câmara e Senado, votou e aprovou a criação desse fundo para pagar o pé de meia. É uma lei específica e a gente votou aprovando o fundo para o pagamento do pé de meia. Então não tem nada às escondidas. Muito pelo contrário. Foi votado na Câmara, repito, e votado no Senado Federal. Então é uma lei que disciplina esse fundo e que esse fundo será usado para pagar o pé de meia. O governo aportou o dinheiro no fundo, ou seja, saiu do seu orçamento normal. Tem lá 6 bilhões de reais arredondando. Saiu do seu orçamento. Então, se o TCU acha que a lei aprovada na Câmara e no Senado Federal não é o suficiente para que esse fundo possa financiar o pé de meia, não tem problema, o TCU aponte o caminho que o Congresso Nacional, a bancada da educação, está pronta para dar qualquer remédio jurídico e legislativo possível para que a gente possa financiar o pé de meia. Isso é simples, isso é burocrático, isso é excesso de preciosismo. Não há problema na execução desse programa. Esse programa é um sucesso. Esse programa é um sucesso e não há problema na sua execução. Então tá bom, TCU, não pode ser dessa forma? Que forma pode ser? E o governo federal, se não puder usar o recurso do fundo, vai usar o seu recurso ordinário, normal, para pagar. Vai tirar dinheiro de uma outra área para pagar o pé de meia. O pé de meia não vai parar, não vai acabar. E depois disso, o TCU vai ter que dizer como é que esses 6 bilhões, que já é do governo federal, vai voltar para o orçamento da União. Porque não vai ficar perdido os 6 bilhões que estão aqui. Então, repito, na minha opinião pessoal, excesso de preciosismo, é a burocracia vencendo o que é bom para o cidadão, porque isso poderia ter sido resolvido de outra forma, mas assim, fazendo um recurso e um apelo, que com certeza a gente vai conseguir, é que o TCU, que é um tribunal que tem o nosso apreço, tem o nosso orgulho e tem nas suas decisões pautadas pela transparência, aponte um caminho para que a gente resolva esse problema e não tem problema nenhum. Se o TCU disser que a gente precisa incluir no orçamento, vamos voltar a incluir no orçamento. Se o TCU disser que precisa ser outra coisa, a gente vai fazer o que o TCU pedir. Mas que seja dito o que precisa ser feito e que a gente pare de criar um ambiente propício para que esses deputados e deputadas, senadores e senadoras que vivam da política única e exclusivamente do caos, façam e queiram criar um caos em algo que não há nenhum problema.
E na opinião do senhor, qual que seria a solução, então, para o pé de meia, por exemplo, entrar no orçamento? Para mim, o pé de meia já, na minha opinião pessoal, o pé de meia está pronto e correto. Porque, repito, esse fundo foi criado pelo Congresso Nacional, votado e aprovado. Mas se essa não é a solução contábil, esse é um problema contábil burocrático, repito, que aponte a solução e a gente coloca no orçamento, isso vai mudar absolutamente nada. Esses 6 bilhões de pé de meia não mudará absolutamente nada no nosso país. E, bom, a AGU recorreu, né, da decisão do TCU, e na opinião do senhor, o governo vai conseguir, então, reverter o que pensa o Tribunal de Contas? A gente está com muita confiança, justamente porque o histórico do Tribunal de Contas é esse, é um histórico de isenção, é um histórico de pensar na sociedade, é um histórico de avaliar como um todo, é um tribunal que não é punitivo, é um tribunal que auxilia, sem dúvida, os poderes públicos em todas as instâncias, e eu acho que, com certeza, o governo, a sociedade, não é nem o governo, a sociedade, os 4 milhões de jovens e suas famílias beneficiadas pelo pé de meia têm grande chance de reverter essa decisão, que na verdade não é nem decisão, é uma medida cautelar. Né? Você toma, segura para depois avaliar. Então, de reverter essa medida cautelar assim que o processo for julgado no seu mérito no amplo do tribunal. Bom, e agora mudando um pouco do assunto da educação, o senhor foi candidato à Prefeitura de Maceió no ano passado, né, contra o JHC. O senhor faria algo diferente hoje para tentar se eleger? Não, acho que não. Acho que no Brasil inteiro houve um fenômeno nessa eleição que foi a reeleição dos atuais prefeitos. Em Alagoas, em 102 municípios, só 3 perderam a eleição. E nenhum era reeleição. Era apoio de um candidato do seu grupo. Prefeito em reeleição, aliás, só um perdeu em reeleição, foi no município de Maribondo. Prefeitos em reeleição no Brasil inteiro, você pode inclusive fazer um parâmetro com a eleição anterior, não perderam a eleição esse ano. E pelo contrário, quem estava no mandato teve mais votos, na média, do que em eleições anteriores. Então houve esse fenômeno esse ano, que é óbvio que influenciou nos municípios do Brasil inteiro, sobretudo em Alagoas. Né? A Prefeitura de Maceió fez um acordo com uma empresa que cometeu um crime na nossa cidade, que é a Braskem, que tirou de casa 60 mil pessoas, e o prefeito fez uma campanha com o cofre cheio, com 1 bilhão e 800 milhões de reais em cima do sofrimento dessas vítimas. Então ele fez a campanha como ele tinha que fazer a campanha, e hoje mesmo ele está vivendo um grande problema na nossa cidade, nesse exato momento, porque caiu um pezinho d'água e a cidade está parada, está um caos. Quando a gente acabar aqui eu vou te mostrar algumas imagens que eu recebi no meu celular. Então assim, a conta uma hora vai chegar, porque a administração dele é uma administração muito ruim, uma administração de maquiagem, uma administração com shows, com grandes eventos, e isso não se sustenta ao longo do tempo. O que o senhor faria diferente se o senhor fosse o prefeito hoje? Ave Maria, a gente vai ter que fazer um outro programa. Mas assim, há uma série de coisas. Eu vou falar só do problema da chuva de hoje, então, já que a gente tem um problema. Ele não tem um plano municipal de drenagem urbana. A Prefeitura de Maceió nunca investiu em jardins de chuva, por exemplo. A Prefeitura de Maceió não investe na macrodrenagem. A Prefeitura de Maceió não construiu nenhum metro novo de galerias pluviais. A Prefeitura de Maceió não faz a manutenção dos canais pluviais. Então, assim, só no problema de hoje, tinha uma série de soluções a ser dadas. E a sociedade precisa entender que não é porque esse problema existe que tem que ser assim. Ora, enchente com chuva tem solução no mundo inteiro. Isso tem solução, tem que ser endereçado uma solução para isso. Agora colocar o recurso público aonde o recurso público de verdade melhora a vida das pessoas. E é uma coisa que a gente não vê na gestão da Prefeitura de Maceió hoje em dia. E o senhor tem a ideia já de se candidatar de novo para a Prefeitura de Maceió ou talvez para o governo de Alagoas? Não. Eu sou pré-candidato, óbvio, à reeleição aqui na Câmara, em Brasília. Eu acho que o nosso grupo vem muito forte na próxima eleição. Essa é a minha ideia. Né? A gente, muito provavelmente, elegerá
as 2 vagas de senadores, ou uma das vagas de senadores, e continuará no comando do governo do Estado. E o MDB, que lá tem 2 deputados federais dos 9, que sou eu e o deputado Isnaldo Bulhões, líder do nosso partido, está montando uma chapa para que a gente possa viabilizar 3 candidaturas com reais chances de vencer e vir para Brasília. Então, esse é o nosso principal projeto. Ser candidato à Prefeitura de Maceió não foi uma coisa que surgiu de mim, que a gente trabalhou por isso. Eu só disputei uma eleição na minha vida, só tinha disputado, que era essa, que eu estou aqui hoje. Eu sou da iniciativa privada, sou empresário, não tenho parente na política, não vim da política. Fui secretário do governador Renan Filhos os 8 anos do seu mandato, desde 2015. E isso fez com que eu me credenciasse a ser deputado federal hoje e é em cima desse trabalho que a gente vai continuar trabalhando para continuar aqui em Brasília, auxiliando Maceió e auxiliando Alagoas. Uhum. Bom, chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao deputado Rafael Brito por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Bruna, parabenizar a todos do Poder 360 e ficarei sempre à disposição de vocês. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a esse programa. Essa entrevista foi realizada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 5 de fevereiro de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Obrigada e até a próxima.